Boa noite aqui Instagram, boa noite Facebook. É um prazer imenso ter vocês aqui comigo essa noite. E essa noite com um tema pedido e especial, né? Então, agradecendo a presença de todos, chegando aqui Maria. E o Instagram tá com algumas irregularidades. Peço a paciência de todos caso tenha alguns cortes, isso faz parte, né? Então, mais uma noite aqui para o nosso café terapêutico com Marcela. E, né, mais uma noite aqui com a sua terapeuta holística e coach em equilíbrio sistêmico de vida, para agregar valor na sua vida, mais uma noite aqui. Então, hoje temos o tema, né? Se você viu meu post, ótimo. Se você não viu, Maria Cecília. Cecília, boa noite, seja bem-vinda. Pois eu não sabia que seu nome era Maria também. Muito bonito seu nome. Então, bem-vinda aqui com a gente. Chegando aqui, Filipa, no Facebook. Seja bem-vinda, Filipa. Boa noite para você. Muito falado e um tema que pode transformar a sua vida a partir de hoje. É simplesmente sobre crenças limitantes, né? Você sabe o que são crenças limitantes? E sabe o quanto elas impedem você de atingir os seus objetivos? Boa pergunta, né? Se por acaso você sabe o que são crenças, coloca aqui pra mim, por favor, um oizinho, né? Pra eu saber se você tá por dentro do assunto. E já deixando de antemão que crenças limitantes não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com crenças religiosas. É um assunto que não tem conotação religiosa nenhuma. Não tem nada a ver com religião. São apenas pensamentos, né? Então, quem aqui já ouviu falar sobre crenças, coloca aqui um joinha e me dê um feedback, né? Se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, para que possamos dar continuidade. Então, coloca um joinha, um coraçãozinho. Coraçãozinhos são sempre bem-vindos, né? Podem colocar coraçõezinhos à vontade, que é para que o Facebook e o Instagram possa enviar esse vídeo para outras pessoas. E aproveitando, compartilhe essa live. Se esse assunto está sendo interessante para você, é do seu interesse, pode interessar também mais alguma pessoa. Então, aqui no Instagram tem uma setinha, né, tipo uma asa delta, que você pode enviar para os seus amigos. E aqui no Facebook também tem a opção de compartilhar a live, tá bom? Conto com vocês. Então, vamos lá. Crenças limitantes. O que são essas crenças, né? Se vocês não sabem, vocês vão descobrir tudo sobre crenças. Para começar bem. Então, crenças limitantes são nada mais, nada menos do que pensamentos dotados de fé, certeza e convicção. São pensamentos, são programações mentais, né? São programações neurais que nós vimos trazendo durante toda a nossa vida até aqui. E, claro, essas crenças são fortalecidas, são feitas na nossa infância, né? A parte mais forte, que mais impacta na nossa vida, são construídas dos 0 aos 7, até no máximo até os 12 anos. São o período de idade onde ainda impacta muito na nossa vida essas crenças, né? Porque dos 0 aos 7 é onde é formada a sua personalidade. E até os 12 ainda acontecem eventos que marcam a sua vida e que se, né, formam em crenças limitantes. Então, no decorrer da nossa vida, né, e que modificam, no caso eles, como eu posso dizer, porque as crenças são, tem aqui o meu gato que está fazendo brincadeira aqui do lado. As crenças, elas são profecias autorrealizáveis, né? Então, quando a gente vem vivendo toda essa nossa jornada, né, essas crenças vão sendo fortalecidas com o decorrer do tempo e elas modificam, elas fortalecem os nossos comportamentos. Chegando aqui, Dona Carmelinda, seja bem-vinda, minha sogra. Um prazer ter você aqui. Então, elas regem os nossos comportamentos, regem as nossas atitudes, regem as nossas conquistas, a nossa qualidade de vida, né? Essa palavra que eu estava procurando, rege, né? Então, o que acontece? Essas crenças funcionam na nossa mente, no nosso inconsciente. É como um programa de computador. Né? Digamos que você tem um computador, não sei qual computador que você utiliza, mas digamos que seja um computador
Vamos dar um exemplo, um Mac. Então você tem um Mac última geração, uma máquina super moderna, e você coloca os programas no Mac do Windows, né? Então não são compatíveis. O que vai acontecer é que você vai ter um computador de última geração que não vai funcionar, né? Porque não tem o programa correto para funcionar dentro do seu computador. Então a mesma coisa acontece com nós, né? Conosco. O que acontece é que, mesmo se eu pense sobre mim, por exemplo, que eu sou uma pessoa super inteligente, né? Que eu tenho uma boa saúde, que eu tenho uma boa memória, mas eu tenho crenças que rodam na minha mente, né? Essas crenças, ao longo da minha vida, ela vem me trazendo coisas. E se essas coisas que ela traz não me fazem feliz, né? Não me trazem alegrias, não são boas, não são produtivas e harmoniosas, o que acontece? A minha vida não vai funcionar, né? É como no computador. Essas crenças não vão trazer um impacto positivo para a minha vida. Então, as crenças limitantes, elas determinam muita coisa na nossa vida. E é impressionante o quanto elas nos limitam, né? Elas regem, né? Elas determinam os nossos comportamentos, os nossos resultados, as nossas emoções e as nossas escolhas, né? Uma coisa bem impressionante, porque são apenas pensamentos, memórias, são registros, né? Que vêm da nossa infância até aqui, que modificam a nossa vida, porque elas vêm trazendo toda uma bagagem, e que se essa bagagem não for trabalhada, não for limpa do seu inconsciente, o que acontece é que você vai começar a... O que acontece com as crenças vamos supor que você tenha um óculos. É através das crenças que você vê como você é, como o mundo é e como o outro é. Então, digamos que você tenha óculos transparentes. Você vai ver o mundo como ele é. E se você tiver óculos com as lentes cor-de-rosa, o que vai acontecer? Você vai ver o mundo rosa, né? Se a lente dos seus óculos forem amarelas, você vai ver o mundo com tons de amarelo. É o mesmo que acontece quando você vê através das suas crenças. Você vai ver o mundo não exatamente como ele é, mas o que você vê através das crenças, né? Então, se eu tenho crenças de relacionamentos, ou crenças, por exemplo, relacionadas ao dinheiro, vamos começar pela parte monetária, né? Se você tem crenças relacionadas ao dinheiro, você vai ter problemas relacionados com o dinheiro, né? Porque essas crenças, elas vão impedir você de ter os resultados que você busca. Se eu tenho crenças limitantes relacionadas a relacionamentos, eu vou ter problemas com relacionamentos. Se seja no ramo profissional, eu vou ter problemas no meu trabalho, né? Se eu tenho crenças relacionadas a mim, como eu sou, o que acontece é que a minha vida não vai andar, né? Você vai ficar preso às amarras das suas crenças. Então isso vai impedir você de ir para frente. Você vai acabar dando um passo para frente, 2 para trás, né? A gente vai ver mais sobre isso. Então, o que acontece, né? É que todos nós temos crenças limitantes. Todos nós, né? E tudo bem, isso é normal. A questão são quantas, o quanto você tem de limitações na sua vida, né? E quais são essas crenças, né? Então, a pergunta que eu deixo para você aqui é: quais são as crenças que te limitam? E quais são as crenças que te possibilitam, né? Aquelas que te limitam são aquelas que impedem você de atingir o seu objetivo. Aquelas que te possibilitam são aquelas crenças impulsionadoras, que nós chamamos aquelas crenças que te impulsionam para que você atinja o que você quer, para que você vá, para que você conquiste, que você consiga. Essas são crenças que te fortalecem. Então, quais são as tuas crenças? Se por acaso começar a vir na sua cabeça, ótimo, anote. Porque às vezes elas vêm e depois você já não lembra mais, né? Então, anote tudo que vem na sua mente, né? Então, se eu tenho crenças limitantes em relação ao profissional, né? O que vai acontecer comigo? Eu vou patinar, né? Eu vou começar a estar andando ali como se estivesse escorregando no sabão.
eu vou estar andando para frente e para trás, eu não vou conseguir fazer muita coisa. Porque o que acontece? É que essas crenças vão impedir de tal maneira que eu não vou conseguir atingir os meus objetivos, né? E se caso eu consiga atingir, né? Digamos que eu tenha uma meta de mudar de cargo, mudar de ramo, ou subir no patamar da empresa que eu trabalho, mas eu tenho crenças relacionadas ao trabalho, o que vai acontecer é que se mesmo que eu alcance, elas não vão ter sustentação. Porque as crenças vão estar ainda girando no seu piloto automático, que é no seu inconsciente. Então o que acontece é que vai acontecer qualquer coisa e você vai se sabotar. Vamos ver mais sobre isso mais pra frente. Desculpa. Então, se eu tenho crenças limitantes relacionadas a mim, relacionadas à minha saúde, o que vai acontecer é que a minha vida vai empancar. Simples assim. A minha vida vai empancar e eu vou começar a dar 2 passos para frente e aí alguma coisa acontece, né? Porque as crenças começam a limitar e você dá 3 para trás. Aí você dá 2 para frente, 3 para trás. E fica nessa, a sua vida inteira, virando um looping. Vai e volta. E você nunca consegue atingir ao certo aquilo que você procura, aquilo que você deseja, né? Então, se eu tenho crenças relacionadas a relacionamento, como é que funciona isso, né? Relacionamentos, digamos que seja relacionamento amoroso, né? O que vai acontecer é que eu não vou ser feliz no amor. Eu vou sempre encontrar meios de me sabotar, de sabotar minha relação, de ter problemas no meu relacionamento, porque não esqueça que as crenças, elas regem, né, as atitudes, né, rege tudo na sua vida e são profecias autorrealizáveis. Então, quando você começa a agir no piloto automático, ou seja, em função das suas crenças, acontecem muitas coisas que você não programou, porque, né, acontece por causa das suas crenças. Então, se você tem, por exemplo, você é solteira e você está à procura de um amor, né? E vou dar um exemplo bem clássico que acontece com as meninas solteiras. Digamos que ela tá paquerando, assim, um rapaz que é até bonito, bem vistoso, né? Como falam. Essa assim, será que vai dar certo? E ainda vem uma amiga sua ainda completa. Ah, nossa, ele é... Abre o olho, fica esperta, isso deve ser aí um mulherengo. E você começa a encher a sua cabeça de coisas. E acaba que você, às vezes, nem se permite viver essa relação porque você já tem medo do que vai acontecer, então você já acaba ali. Antes que eu quebre a cara, eu vou parar por aqui, né? Então isso acontece muito. Com os meninos também, com os homens, né? Às vezes tá de olho numa mulher que é muito bonita, e aí vem um amigo e nos diz assim: nossa, aquele mulherão é muita areia pro seu caminhão. E aí o rapaz fica todo desanimado, né? Começa a dizer assim, realmente, eu não sou homem pra ela, ou eu não tô à altura, ou eu não sou tão bonito quanto. E começa a vir um monte de pensamentos, sabotador, regido pelas crenças. E ele acaba se sabotando também, acabando com aquilo, sem nem se permitir viver, talvez, uma linda história de amor. Em relação a amizades, também é a mesma coisa. Acaba por você não conseguir ter boas relações com suas amigas, com a sua família, no geral, né? Então é importante que você reprograme as suas crenças. É importante que você tenha falho, né? Tá dando cortes aqui. Vamos ver aqui, tem... chegando aqui a Valéria. Seja bem-vinda, Valéria. Boa noite para você. Que mais? Então, é importante que você coloque, não só que você localize as suas crenças que te limitam, mas que você ressignifique e coloque crenças possibilitadoras no lugar, né? Crenças que te impulsionam, crenças que te coloquem para frente. E quando uma pessoa muda as suas crenças, né? Ela não só muda os seus comportamentos, porque o que acontece? Quando você muda uma crença, o seu comportamento muda. E você começa a agir diferente. Você começa a fazer coisas que você não fazia antes, que você não conseguia fazer antes. Mas ela não só muda os seus comportamentos. Ela também muda a maneira que você enxerga o mundo. Ela também muda, principalmente, os seus resultados. Você começa a ter resultados maravilhosos, resultados que você não tinha antes. Porque como você começa a mudar, você muda o seu comportamento, você muda a sua maneira de fazer as coisas, né? Que você começa a fazer as coisas diferentes e você, obviamente, vai ter resultados diferentes, né? Então, isso é muito importante.
Porque é através das suas crenças que você enxerga quem você é, como o mundo é e como o outro é. Então é muito importante que você possa localizar as suas crenças, saber quais são as crenças que te limitam, né? Que te dificultam a vida. E quando as nossas crenças mudam, elas mudam de dentro para fora. Por isso que o resultado é tão maravilhoso, por isso que é diferente a reação, a atitude, a movimentação das coisas que você faz. Porque quando você muda de dentro para fora, você faz as coisas com mais facilidade, sem dor, sem sofrimento, né? E muitas pessoas começam a falar que... Tem muitas pessoas que falam isso, né? Que basta você saber o que tem que ser feito, né? De uma maneira racional e cognitiva, que você consegue mudar, fazer mudanças na sua vida, né? E não é verdade. Não é verdade porque a neurociência já comprovou isso, né? Já prova que a estrutura cognitiva não tem tanta força sobre as nossas mudanças. E por quê? Porque o racional, né, essa parte quando você sabe o que tem que fazer, você está agindo pelo racional, mesmo que racionalmente eu saiba o que eu tenho que fazer, né? Se eu soubesse o que fazer, se ao saber o que fazer fosse assim tão forte, eu conseguiria fazer mudanças maravilhosas na minha vida. Como, por exemplo, né? Vamos supor, em relação à atividade física. Tem muita gente que quer fazer atividade física com frequência, né? Como, por exemplo, os maratonistas. O que acontece? Os maratonistas, eles fazem. Eles saem, correm, simplesmente eles vão lá e fazem. Por quê? Porque eles são maratonistas. Eles não estão ali para fazer de conta que são. Então não causa dor, causa prazer. Porque a partir do momento que ele vai lá e faz, né? Então não é preciso só saber, não basta só saber o que fazer. Muitas vezes você sabe o que fazer, como por exemplo nesse caso, em relação por exemplo, ter mais paciência com os seus filhos, sempre. Você sabe que tem que ter mais paciência, mas muitas vezes você não consegue, né? Com o seu marido também, por exemplo. Ter mais cuidado com a sua saúde. De repente você sabe que você precisa ter mais atenção com a sua saúde, fazer uma reeducação alimentar. Você quer fazer, você sabe o que tem que ser feito, mas você não consegue, você não faz. E você sabe o que tem que fazer, você sabe como fazer, você não faz e não sabe por que não faz. E a gente vai descobrir isso agora. Por quê? Né? Por que será isso, Marcela? Que loucura é essa, né? Então eu tô louca para descobrir agora. O que acontece é que a cognição e a razão, ela muda você de fora para dentro. E quando você muda suas crenças, você muda de dentro para fora. É por isso que acontece, por exemplo, na área do emagrecimento, né? Digo isso porque, como eu também sou coach de emagrecimento, então eu estudei muito neurociência em relação a isso. Quando se quer mudar comportamentos, né? Por exemplo, você vai na eu ia dizer psicóloga. Claro, psicóloga seria o mais indicado, mas pronto. Você vai na nutricionista e você quer fazer um programa de emagrecimento. Ela vai lá e passa uma dieta. Você tem lá todo o seu cardápio e tal, você vai, compra tudo que tem que fazer e você começa a fazer a sua dieta, né? Você está mudando os seus comportamentos, está mudando o que você faz, mas você não está mudando quem você é. Você não está mudando de dentro para fora. Então você começa a aderir a esses novos comportamentos, mas você não tem sustentação. Chega um momento que você não aguenta mais e, bum, chuta o pau da barraca, né? E você volta ao comportamento que você tinha antes. Agora você sabe por quê? Porque você não mudou interiormente, você não mudou as suas crenças em relação àquilo. A partir do momento que a crença é modificada, o comportamento ele também muda, né? E muda muito rápido, não é uma coisa que muda dias, semanas, meses depois, não. Você modificou a sua crença, ressignificou ela, o comportamento muda. E na hora você já começa a sentir que aquilo foi modificado. É uma coisa sensacional, é incrível, né? Então, quando eu mudo as minhas crenças, eu mudo de dentro para fora e é aí que causa toda essa transformação, né? Então, quando eu mudo a minha identidade, né? Quem eu sou, quem eu posso, sou capaz e mereço.
Eu não preciso pensar muito para fazer o que tem que ser feito. Que nesse caso, quando mudamos as crenças de dentro para fora, né? No caso, só não no racional, quando você realmente faz um trabalho interno. Então, o que acontece é que você não precisa, quando você muda o seu eu sou, você não precisa pensar muito para fazer aquilo. Como eu dei o exemplo do maratonista, ele é maratonista. Então ele vai lá e faz. Ele não precisa pensar muito para fazer, porque ele simplesmente é. E é aí onde você começa a ver a mudança. É aí quando você começa a ver a diferença das coisas. Então, se eu mudo o meu eu sou, o que eu posso, o que eu consigo, o que eu sou capaz e o que eu mereço, o que é que acontece? É que eu não preciso mais fazer as coisas com sacrifício, porque eu simplesmente sou. Eu sou, eu vou lá e faço, né? Sem dor, sem sofrimento algum. Então, se alguém tem alguma dúvida, eu quero que coloque aqui. Ou se vocês estão gostando do tema, se estão curtindo aí, se identificaram com alguma dessas situações, coloca um joinha, um sinal aqui para mim, para eu saber. E agora a gente vai passar para uma parte mais profunda, onde vocês vão entender melhor como é que funciona. Eu vou trazer para vocês aqui a pirâmide do indivíduo. Eu não sei como é que vai aparecer para vocês, se vai aparecer de cabeça para baixo, ao contrário, as letras, eu não sei como é que aparece. Mas na dúvida eu vou ler para vocês aqui. Aqui é o Rui Diana, seja bem-vindo, bem-vinda, se é o Rui ou se é a Diana, se são os dois. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Então, aqui a pirâmide do indivíduo, né? Aqui, crença de identidade, capacidade e merecimento. Aqui a crença de identidade é a crença de eu sou, né? O ser. A crença de capacidade é a crença do posso, né? Crença de que eu posso ou não posso fazer alguma coisa. E aqui o fazer, né? Então, a crença de merecimento, que aqui em cima é a crença do eu tenho, do ter, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de crenças, nós temos 3 crenças primárias, que são essas 3 que eu mencionei para você aqui, né? Essas 3 crenças de identidade é essa daqui de baixo, do eu sou. Então, essa daqui, ela rege as minhas atitudes e comportamentos, né? A crença de identidade. Então, o que acontece é, por exemplo, se eu sou saudável, sou preciosa, sou valiosa, isso são crenças que eu vim trazendo da minha infância, desde a minha fase criança, né? Então, eu venho armazenando essas informações. Até aí, ok, são possibilitadoras. Chegando aqui, Dora Marques, seja bem-vinda, boa noite. E se de repente, no meio da minha caminhada, né, aqui na minha formação do eu sou, né, que é a minha identidade, eu começo a pensar que eu sou feia, né, que eu sou burra ou burro, né? Então, de repente, você na sua infância teve, como acontece muito com as crianças, né? Às vezes a mãe vai ensinar a tarefa de casa para a criança e apaga, ela vai lá e faz errado de novo. Apaga, ela vai lá e faz errado de novo. E daí a mãe se chateia e diz assim: nossa, como você é burro, burra! Eu só te ensinei 3 vezes e você não consegue fazer. Esse impacto emocional fica registrado na criança. E o terceiro impacto emocional forma a crença, né? Então, aí a criança começa a se sentir burra e o que vai acontecendo depois com isso é que vai firmando e reforçando essa crença, onde ela vai começar a perceber e acontecimentos que vão provar que ela realmente é burra. E ela vai começar a se sentir burra de verdade, né? Então a crença foi formada. E aí isso, né, vai determinar completamente os meus resultados, que é essa crença do eu sou. No caso, é o pilar da pirâmide. Vocês estão vendo aqui que é o alicerce, né? Então, tudo começa pelo como eu sou, como eu me vejo, como eu me sinto, né? Que as crenças são emocionais. Então, como eu sinto que eu sou, é isso que vai fazer com que eu vá para frente, que eu paralise ou que eu recue, né? Então, depois que eu formo o meu eu sou, eu vou começar a atrair pessoas e situações para validar a minha crença, né? Então, por exemplo, se eu me sinto inteligente, o que vai acontecer é que eu vou começar a atrair pessoas que vão confirmar isso para mim.
Vão dizer, nossa, Marcela, como você é inteligente, que maravilha. E aí você, nossa, já se sentia inteligente, você passa a se sentir ainda mais, né? Ou se de repente alguém vem pra você e diz assim, nossa, menina, como tu é burra, hein? Caraca, você já tinha aquela de que você já se sentia burrinha. Confirmou ainda mais a sua crença. E aquilo vai fazendo com que a crença fique mais professe. Capacidade, né? As crenças de capacidade são tão importantes quanto, né? Não tem o mesmo peso, né? Você começa a perceber que a pirâmide vai no formato de baixo para cima, né? Há quem tente fazer ao contrário, de cima para baixo, né? O ter, fazer e o ser. Não funciona. O que funciona é apenas a pirâmide no sentido normal. Então, começando sempre pelo eu sou, que são as crenças de identidade. A crença de capacidade, ela vai determinar tudo aquilo que eu tenho capacidade de fazer, ou não, né? Vai depender da crença, né? Então, quando eu passo para essa parte da crença, vou botar aqui mais para trás para que vocês possam ver, eu começo a me questionar, né? Do que eu sou capaz? Chegando aqui a Sandra. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui no Facebook. Então, eu começo a me perguntar. Eu sou capaz do quê? Né? Eu sou capaz de ser mãe? Eu sou capaz de ser pai? Eu sou capaz de ser uma boa esposa? Né? Do que você é capaz? Eu sou capaz de trabalhar naquela empresa que eu sempre sonhei? De fazer mais dinheiro? De prosperar financeiramente? Eu sou capaz de ser feliz? Né? Isso tudo são perguntas que regem essas crenças de... São exemplos, né? De capacidade. Porque a minha programação interna ela vai ser determinante nesse momento. Se eu sei que sou inteligente, mas eu sinto que não sou capaz, o que vai acontecer? Né? Porque aqui embaixo está ok, mas aqui em cima na capacidade não está. Então o que vai acontecer, né? Talvez porque eu nunca tentei fazer a coisa que eu quero fazer. Talvez porque os meus pais não deixaram. Talvez porque simplesmente meus pais faziam tudo pra mim. Sabe quando a criança quer fazer alguma coisa e o pai ou a mãe chega lá e faz assim, venha cá, filhinha, mamãe ajuda. E vai lá e faz no lugar da criança. E não deixa com que a criança se frustre. E tentar até conseguir fazer aquilo. O que isso vai acontecer? A criança não vai ter feito, não vai ter tentado e não vai ter conseguido. Então isso vai causar inconscientemente uma crença de incapacidade. Porque ela vai crescer achando que ela não consegue fazer aquilo. O que não é verdade, né? O que não é verdade, mas ela não sabe. E a mãe também não. Porque a crença vai sendo enraizada a nível inconsciente, né? Então... Não é que a mãe está errada, a mãe está dando aquilo que ela sabe, o melhor que ela tem para dar. Só que a gente não tem como controlar como a criança vai interpretar aquilo. E aquilo vai virar uma crença. Sim ou não, né? Vai depender do que a criança interpreta. Chegando aqui meu marido, Rui Polido. Seja bem-vindo, meu amor. Estava falando aqui de você nessa parte das crenças em ter paciência com o marido. Quem aqui tem paciência com o marido? Né? Se tiver, ótimo. Melhor ainda. Então, já sabe qual é o caminho, né? Transformar aqui as suas crenças. E aí, o que acontece, né? Se eu nunca fui para a prática para fazer aquilo que eu teria que ter feito para atingir o meu resultado, o que vai acontecer? Né? Eu vou me sentir incapaz. Porque eu nunca tentei. Então, eu vou ter medo, uma série de coisas... Né, emocionais vão conflitar dentro de mim e vão me impedir de fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Aí é onde a gente vê que tem crença, é quando a gente bloqueia. Travou, tem crença por trás. Né? E aí a gente vai começar, no caso eu vou começar a pensar, todo aqui exemplo sobre mim, eu não vou ter na minha cabeça que eu não vou conseguir isso, mas é verdade. E como é que vai ser a vida de uma pessoa dessa? Que, por exemplo, ela não faz nada, porque ela não tem a crença de capacidade. Então, como é que ela vai chegar no objetivo se aqui está faltando a crença de capacidade? Então, tem que, né, ressignificar essas crenças. Então, vamos passar agora para a crença de merecimento, né? Que é aqui no topo da nossa pirâmide. Então, vamos lá, com uma explicação. Aqui, né, o ser,
o eu sou, o eu posso e eu tenho. Que é a crença de merecimento. Ter, tenho pra ter, né? Bom. Então vamos lá. Você é inteligente, né? Você sabe que é capaz. Mas aí, quando vai chegando perto de atingir o teu objetivo ou o teu sonho, você não se sente merecedora. Você não se acha merecedora das boas coisas da vida, das boas coisas que o universo tem pra você. E aí, quando você vai quase chegando no seu patamar, né, naquele nível que você sonhou atingir, ou sonhou alcançar, o que vai acontecer? Né? Aquele que você sempre sonhou, que você sempre desejou nas suas mãos. O que acontece? Você se sabota e você põe tudo a perder. Isso inconscientemente, tá? Porque não tem como uma pessoa em sã consciência fazer algo contra si próprio. São as crenças que estão regendo, como eu expliquei lá no início. Então, o que acontece? Se você tem crença de não merecimento, você vai se sabotar todo o tempo para você não atingir o seu objetivo. É isso que acontece. Porque você não se sente merecedor ou merecedora, né? E aí a sua programação interna vai fazer assim, né? Vai dizer assim para você. Digamos que você está quase chegando aqui no topo do teu sonho, né? Aí a tua programação interna que está lá girando no piloto automático vai dizer assim para você. É muito bom para ser verdade. Tá vendo que aquilo não é para você? Ah, ou o exemplo que eu dei do rapaz bonito, né? Que a moça vai lá e comenta com a amiga que tá de olho no Girl Magia, né? No Boy Magia, né? Bonito, grande, sarado, interessante. E aí ela se acha incapaz de ter uma pessoa dessa com ela. Acha que é muita areia pro caminhãozinho dela. E ainda às vezes vem uma amiga e diz... Rapaz, ele é muito bonito, viu? Eu, se fosse tu, ficava de olho aí, porque, né? Pode ser que seja aí um namorador, tem uma namorada em cada esquina. E acaba com a sua festa. Acaba com a sua alegria e você acaba por não querer nem tentar. Não vai nem pra frente nem pra trás. Você desiste ali. Por quê? Porque você não se acha merecedora de ter uma relação dessa. De repente era uma relação linda que tinha tudo pra dar certo e você colocou de água abaixo, né? E aí o que mais, né? Sabe aquele cargo na empresa, aquela, né, ou aquele aumento de salário que você sempre desejou, né? Tá quase vindo, ou você fica assim pensando, tá vendo que isso não é pra você? É dinheiro a mais, tá vendo? Isso nunca vai acontecer. E você já começa dali a colocar areia no seu próprio caminhãozinho. Por quê? Porque você não se sente merecedora ou merecedor de ter aquilo. Isso tudo sem que você perceba, sem que você se dê conta e você começa a sabotar as suas realizações, né? Porque você não se sente merecedor, aí você se sabota e o que acontece mais? Você volta pro início. Deixa eu voltar aqui com o meu, né? Você volta pro início e você começa o ciclo todo de novo. Por quê? O que acontece com isso? Porque afinal, agora vamos tocar nas crenças que regem essa parte aqui, né? Porque afinal, tem que ser difícil e sacrificante para que você se sinta merecedor, merecedora, né? Ou para que valha a pena, né? Porque afinal de contas, fácil demais não vale a pena, porque tudo que vem fácil vai fácil, né? Como diz o ditado. E aí onde a gente tem que prestar atenção nesses ditados populares, essas crenças populares. Porque aquilo começa a girar na nossa cabeça, no piloto automático, e a gente começa a acreditar naquilo e pega aquilo como uma verdade. E aquilo vai começar a prejudicar a sua vida, porque a partir do momento que você acredita, que você pega aquilo como uma crença, você não vai questionar. Você não vai querer saber se aquilo é verdade ou mentira, aquilo é verdade ponto e barra, e você vai defender com todas as suas forças, como todas as suas crenças, né? E aí, você consegue se sabotar em vários sentidos na sua vida. Porque digamos que você quer empreender, você quer trabalhar por conta própria, você quer ter seu próprio negócio, seu negocinho, qualquer coisa. O que acontece, né? Você não consegue empreender. Porque você se sabota, você vai sabotar os seus resultados até antes que eles aconteçam. Antes que eles venham para as suas mãos, né? Aí então você vai trabalhar para os outros. Você vai trabalhar para alguém. E o que acontece quando você trabalha para alguém? Porque você tem todas as qualidades, né? Você sabe que pode
e de repente para os outros você é capaz. Aí você começa a alavancar os negócios da sua empresa, do seu patrão ou do que é que seja. Né? Você começa a fazer coisas maravilhosas para o outro e não para você, né? Você começa a fazer coisas maravilhosas que vai impactar a vida do outro, mas não a sua. Por quê? Porque você, né, para você não se sente merecedor. Então, vai fazer para os outros, porque assim você se realiza através do outro. E com isso você começa a se anular, né? Você se anula em prol do outro, né? Gente, só um minuto que eu vou fechar a porta aqui, que tá um barulho muito grande. Só 2 minutos. Já voltei, para não interferir aqui no nosso áudio. Então, e o que acontece? Vocês estão começando a perceber como é que funciona a história de crenças? Chegando aqui, Nina Rocha, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Então, e o que acontece, né? É preciso que você alinhe essas 3 crenças, né? É preciso que você alinhe o ser, fazer e o ter. Para que você possa, através desse alinhamento, você conquistar as suas coisas, você atingir os seus objetivos, né? Porque para isso você vai precisar reprogramar as suas crenças, né? Você vai precisar reprogramar as suas crenças e ressignificar, né? E quando a gente ressignifica, que coloca outras coisas positivas no lugar, as coisas modificam na hora, o seu comportamento muda, você começa a fazer o que tem que ser feito e você começa a ter o resultado que você merece, né? E a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que isso é possível. Não é porque você traz da sua infância um monte de crença que vem atrapalhando a sua vida e os seus resultados que você tem que morrer com elas. Claro que não. Para isso existem técnicas profundas de coaching. Ressignificar as suas crenças e implantar uma crença nova no lugar. Uma crença que te possibilite, que te impulsione, que consiga fazer com que você voe, né? Que é realmente isso que acontece. Os resultados começam a fluir de tal maneira que você não tem ideia, né? Porque o que acontece quando a gente começa a trabalhar em nós? Quando começamos a trabalhar nossas crenças, algo mágico acontece. Porque nós começamos a trabalhar de dentro para fora e algo se desbloqueia. Então o que acontece? Resultados que você vem buscando de anos atrás começam a se materializar na sua vida em questão de 2 meses, né? Coisa que você vem buscando de 2, 3 anos atrás. Em 2 meses aquilo se concretiza na sua vida. Às vezes semanas. Você consegue realizar coisas maravilhosas. Tudo isso porque tinha uma crença ridícula que te bloqueava. E quando você conseguiu se livrar dela e colocar uma outra possibilitadora, a sua vida decolou. E é o que acontece, ela decola, né? E você começa a dar saltos quânticos, que é como a gente chama, né? Saltos quânticos é quando a sua vida começa a dar um boom, né? Do travado para a realização, né? E foi pensando nisso que hoje eu resolvi trazer aqui para vocês uma coisa maravilhosa, né? Que mudou a minha vida e que já tem mudado a vida de algumas pessoas que já deram depoimentos aqui, outras que ainda vão trazer. O meu programa Assumindo o Palco da Sua Vida, em que você vai passar por todo um processo de reprogramação mental com as bases da física quântica, com as bases da PNL, com as terapias holísticas e que vai fazer com que você consiga desbloquear a sua vida, equilibrar o seu sistema para que a sua vida entre em harmonia, né? Para que você consiga ser, fazer e ter. Porque é isso aqui que você tem que gravar na sua mente. Ser, fazer e ter. Não ter, fazer para ser. É ter, fazer para ter. É assim que funciona a pirâmide. É um programa com sessões de coaching e terapias holísticas em que eu integrei as duas coisas para fazer com que você tenha a sua meta, a clareza sobre ela, a musculatura emocional que você precisa para que você depois possa lidar com as suas crenças, para a programação com um novo imprint de crenças, né, possibilitadoras, para que você consiga assim atingir os seus objetivos e transformar a sua vida, né, que é o que tem acontecido com algumas pessoas que deram depoimento, que eu vou já falar aqui. Se você, caso não tenha assistido o depoimento da Catarina Ribeiro, ainda está salvo lá na nossa fanpage. E se por um acaso esse é o seu momento, esse é o momento que você decide dizer assim para você, chega, eu agora quero transformar minha vida, eu quero conseguir atingir os meus objetivos.
Se você quer começar 2020 com o pé direito, trazendo coisas maravilhosas para sua vida, o momento é agora, né? A não ser que você queira chegar o ano que vem e continuar falando sobre o que você não conquistou desse ano, né? A escolha é sua, mas se você sente que você está preparada para isso, o momento é agora. Venha participar, me chame no privado, no direct aqui no Instagram, no privado aqui no Facebook e venha conhecer. Venha conhecer o projeto, venha fazer uma sessão experiencial, um primeiro encontro, onde terão sessões, pacotes com 6, 8, 10 sessões, que é o pacote completo, né? E o que aconteceu aqui com... contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo, né? Aconteceu comigo uma coisa bem interessante quando eu tava com meus 14, 15 anos, na época que eu tinha que decidir o que eu ia fazer profissionalmente na minha vida. E a minha família é toda de professoras, né? Incluindo minha mãe, minhas tias, primas e amigas. Até as amigas também eram. Então a minha mãe me deu a ideia de seguir nesse ramo, né? Até mesmo porque ela falou assim, minha filha, mas é mais fácil de conseguir emprego e tudo isso. Mas não era o que fazia meu coração cantar. Mas eu fui, né? Porque, desculpa, no fim das contas ela tinha razão. Naquela época, era mais fácil de encontrar emprego sendo... Eu fazia professora infantil, né? E aí depois começou a não dar mais muito certo, eu tive que mudar um pouco de ramo e depois eu vim pra cá. E quando eu vim pra cá, eu quis voltar a ser professora, né? Até mesmo porque, inconscientemente, eu queria me sentir pertencente ao grupo. Né? Como todo mundo era professor, então, se eu fosse, eu era bem aceita por todas elas, pela família, pela minha mãe, por todo mundo. Mas eu não sabia, não tinha isso conscientemente, né? Era uma crença. E aí, quando eu comecei que já tinha me tornado terapeuta holística, já era coach, foi quando eu comecei a fazer minhas especializações em crenças limitantes, comecei a trabalhar minhas crenças, foi que eu me dei conta disso. Meu Deus, eu estava me bloqueando. E eu não conseguia fazer o que eu tinha que fazer para estar hoje fazendo o que eu estou fazendo aqui com vocês. Porque ainda tinha na minha cabeça aquela crença de que eu estava desonrando a minha mãe pelo fato de eu não ter seguido o que tinha sido planejado lá atrás. E quando eu ressignifiquei essa crença e tive a clareza de que não fazia sentido, quando a gente descobre a crença, ela perde o sentido. E se a gente continua seguindo com a crença, já não é mais efeito da crença, já é vitimismo. Porque a gente já tem consciência que ela existe. Então eu ressignifiquei a crença e hoje estou aqui falando com vocês, fazendo graças a essa desconstrução de crenças maravilhosas. Com a Catarina aconteceu também uma coisa bem interessante, né? Ela, quando chegou para mim, quando ela me procurou, ela estava completamente perdida, ela não sabia direito o que fazer. Então ela disse, primeira coisa, eu quero me reencontrar, né? Para poder fazer todo o passo a passo que ela fez até agora. E aí começamos com a meta que depois mudou para outra meta, e toda essa parte emocional que a gente tratou a autoestima, para fazer musculatura emocional, para que ela pudesse ter condições fortes de lidar com as crenças dela. E foi o que aconteceu. Foi quando ela começou a mexer nas crenças e ressignificando, que a gente fez um processo bem profundo, a Catarina voou. Eu só vi ela decolando. Eu digo, meu Deus, a mulher virou uma super mulher. Ela já não é mais a mesma, é outra Catarina. Se você não viu, veja o depoimento dela, tá lá salvo na nossa página. E foi incrível, a Catarina hoje já fez uma transição de carreira, já está mudando muita coisa na vida dela, já tem novas crenças e já tem novas metas e já está refazendo o processo, que ela já atingiu algumas metas que ela queria, então ela agora quer ir mais longe. Então ela refez o pacote para ir com outras metas e para ir mais longe. Então, que lindo, é a coisa mais linda que eu posso dizer. Me emociona de ver a transformação dessas pessoas. E é isso que eu quero trazer para você. Se é o seu momento, se chegou a sua hora, não perca tempo. Venha transformar as suas crenças e transformar a sua vida. Porque a partir do momento que você assume o palco da sua vida, você se torna a protagonista da sua própria história. E você deixa de viver aquilo que implantaram em você, crenças que implantaram no decorrer da sua vida, a vida que escolheram para você. E você passa a viver aquilo que você escolheu. Você passa a ter uma nova vida. Você passa a ter uma nova história. Então, encorajo você. Se chegou o seu momento,
venha fazer parte dessa equipe, desse time e subir no palco de uma vez por todas a sua vida. Então, quero que você me deixe aqui um like se você gostou do assunto limitantes. Terão outras, falando de mais detalhes, de outros tipos de crença, de crenças raízes, crenças mãe, vamos falar de mais coisas. Mas se você gostou, coloca um joinha aqui pra mim, deixa o seu like, compartilha essa live com mais pessoas e venha fazer parte do time se chegou a sua hora, se você fazer alguma pergunta, se caso você tenha. Não tendo dúvidas, então acho que vocês entenderam tudo, né? Que maravilha, fico muito feliz. Esse é um assunto muito denso, é um assunto muito profundo. Eu espero ter passado com bastante clareza para vocês, né? Assim como foi uma pincelada no grosso do que são essas crenças, do que elas podem causar como impedimento na sua vida. Então, deixa aqui nos comentários também se você tiver alguma dúvida. Aqui no direct eu respondo cada uma de vocês, sem problema nenhum. Então, vamos nos despedir. Amanhã temos live sobre orgonites, né? No nosso canal. E na próxima semana temos mais um depoimento. Semana que vem temos Diário Terapêutico com Marcela e Diário Terapêutico com orgonites. Então, fiquem ligados. Semana que vem temos convidadas no canal. Meu beijo, meu muito obrigado. Fiquem comigo até amanhã ou até a semana que vem. Um beijo grande e tchau para todos vocês. Uma ótima noite.